versículo 5. Uma palavra conhecida, muito conhecida para todos nós. Amém? Glória a Deus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, Jesus enviando os seus discípulos e mostrando, ensinando a ele que tudo aquilo que eles receberam do Senhor e aprenderam, que eles fizessem o mesmo por onde eles fossem levar a palavra do Senhor nas cidades. E os 12 seguiram, cada um com a sua direção, e o propósito de Deus era que eles fossem e ensinassem ao povo. E não pedissem, nem levassem nada em troca das suas palavras, dos seus ensinamentos e das suas curas. E que vivesse eles do suor do próprio rosto. A palavra do Senhor, o que o Senhor mais nos ensina toda hora e todo tempo, é que nós levemos sempre a sua palavra. Aqueles que não o conhecem e necessitam da sua palavra, ouvir uma palavra em muitos momentos que nós temos presenciados e passado, famílias aí destruídas, famílias com os corações dilacerados por casos que acontecem. E são exatamente essas pessoas que nós devemos ir até eles, levar a palavra do Senhor, uma palavra de conforto. Hoje pela manhã, eu saindo de casa, do trabalho ali, foi a primeira coisa que parece que Deus envia você no caminho, na direção certa, naquele que está precisando. E eu saí daqui do serviço, desci ali, fui na casa do meu irmão, e o cidadão que perdeu o seu filho naquela tragédia, ia saindo com a motinha dele, me deu vontade no coração, sim, de ir até ele. Quando cheguei lá, ele ia saindo com a motinha, chorando, e eu levei a palavra do Senhor para ele. Eu falei de Deus para ele, e ele, mesmo no momento difícil, ele é católico, não pratica, mas não importa aonde você leva a palavra. O que importa é você levar a palavra do Senhor àqueles que estão precisando. E graças a Deus ele ficou muito grato pelas minhas palavras de conforto que Deus colocou no meu coração para levar até a ele ali e dizer a ele que não desanime, que levante a cabeça e acredite que existe um Deus que sara todas nossas feridas. E é maravilhoso quando você se sente bem, quando você vai a alguém que está num momento difícil, você leva a palavra e ele aceita de coração. Você vê que é Deus trabalhando.
E é assim que nós devemos ser, assim como os discípulos. Sempre que conhecermos algo, alguém que esteja em momentos difíceis, a gente ia até lá, porque ele estava muito perturbado e ia sair com a moto e disse que não sabia qual a direção tomar. E graças ao meu Deus, eu conversando com ele, ele chorando muito, mas me ouviu, se acalmou e disse, é assim mesmo, irmão. Eu gosto quando eu escuto palavras que nos dá força, nos levanta. Eu fico feliz por isso. Eu agradeci muito a Deus. E é isso que nós devemos ser, discípulos. Levar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo, principalmente aqueles doentes, os mais doentes. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Soberano e eterno Deus, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estas palavras que colocaste no meu coração, Pai. Naquele momento ali difícil, Pai, daquela família, Senhor. Quero te agradecer, Pai. Não tenho palavras para te agradecer o quanto tu és grande e maravilhoso na minha vida, Senhor. E me leva, Senhor, a caminhos difíceis, Pai. Nas horas mais cruéis, Pai. O Senhor tem me levado, Pai, e eu tenho cumprido, Senhor, com a minha obrigação de servo na tua casa, Pai. Sou grato a ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Sou pecador, Senhor. E sou falho, Pai. Mas o desejo do meu coração, tu sabe, tenho te pedido perdão por tudo e pedido sabedoria, Pai, para me conduzir, Senhor, a lugares mais altos, Pai. Aqueles que precisam sempre, Pai, de uma palavra que venha de ti, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar. Agora estaremos passando pelos 10 minutos de oração. E os irmãos que sentiram o desejo no seu coração, fiquem à vontade nesta noite para estar falando ao Senhor os seus desejos. E eu já aproveitando a oportunidade, né? Quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando por essa família, né? Que se encontram enlutada, porque não é fácil para uma mãe e um pai perder um filho numa tragédia dessa, né? Mas cremos em um Deus, né? Que Ele é aquele que conforta e que o seu Espírito Santo vai estar consolando esses corações para que eles compreendam o que aconteceu, né? Porque muitas vezes eles estão em sua mente que o fato só aconteceu porque os amigos foram chamar ele para sair, né? Mas nós sabemos que quando tem que acontecer, nada impede, né? Quando é chegada a hora, a nossa hora, só Deus é quem sabe. Mas para essas pessoas é muito difícil, né? Querer entender o agir do Senhor na vida de cada um de nós. Então, que nós vamos estar orando, porque sabemos que a família é quem necessita de oração, né? E também peço que os irmãos estejam orando, né, pela nossa festividade que está às portas, que nada venha nos atrapalhar, que tudo venha dar certo em nome de Jesus, que tudo que vai ser preparado naquela noite de sábado vai ser para a honra e glória do seu santo nome, e que Deus venha abençoar cada irmão que vai estar aqui presente, né? Porque sabemos das investidas do inimigo. Sempre que tem algo para acontecer, ele tenta impedir, mas o Senhor é aquele que chega e impede que ele faça, né? Porque tudo é para ele. Amém?
Ana também pede oração pela sua saúde, para que Deus venha estar restaurando. Então, vamos estar entregando cada família aqui da nossa igreja, né? Que se encontra enfermo, que o Senhor restaure, né? Que o Senhor cure no seu santo nome. E que eles estejam aqui conosco, né? Cultuando no nome de Jesus. E também por aqueles que se encontram afastados da presença do Senhor, que o diabo tem agido muito nessas vidas. Tem colocado coisas na mente deles, tão de um jeito que eles estão desacreditados. Tudo que eles aprenderam é como se nada valeu. Mas nós sabemos que é o inimigo que está por trás de tudo isso, né? Muitas vezes ele coloca palavras contrárias nessas mentes. Mas nós cremos em um Deus que pode reverter. Cremos em um Deus que pode fazer o impossível nessas vidas. E que eles sejam rendidos novamente na casa do Senhor. Amém? Vamos estar agora à vontade, ajoelhados, sentados ou em pé. Mas que vamos estar falando com o nosso Deus e crendo na resposta das nossas orações. Senhor Deus, nesta noite, Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, em um só propósito, ó Deus, que é de te adorar, Senhor, bendizer o teu nome, Senhor, e dizer que tu és grande e maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Pai, recebe cada oração aqui nesta noite, Senhor, cada pedido, Senhor, que foi falado, até mesmo aquele que se encontra no coração dos meus irmãos, ó Deus, porque só o Senhor é aquele que sonda e conhece a cada um de nós, ó Deus. Pai, nós queremos te apresentar nesta noite, Senhor, a família do nosso pastor, Deus, a sua vida, Pai. Que o Senhor venha restaurar cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha curar em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha tirar essa enfermidade dos seus olhos, ó Pai. Nos olhos da nossa irmã Laís, Senhor, de Sara, Senhor Jesus. Venha fazer uma limpeza, Senhor, em seus olhos, ó Pai. E que eles sejam, Pai, curados no teu santo e eterno nome, Senhor Jesus. Ó Pai, nós também queremos te pedir, Senhor, por essa viagem que será realizada no sábado, ó Deus. Leva cada um de nós em paz, Senhor, e nos traz na tua santa paz, Senhor. Guia, Senhor, cada carro que vai estar saindo, ó Deus. Acampa os teus anjos, ó Pai, em redor de cada um de nós, Senhor. E naqueles também, Senhor, que vão estar presentes, ó Pai. Que tudo será feito para ti, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor Jesus. Ó Pai, também eu te peço, Senhor, pela festividade do Ministério da Mulher, Senhor. Que o Senhor venha ser com cada mulher, Senhor. Que o Senhor venha ser com cada uma de nós, ó Deus, naquela noite, ó Deus. Que nada venha nos impedir, Senhor, de fazer a tua obra, ó Deus. Nem aquelas que vão estar a caminho, Senhor, para realizar, ó Pai, o teu trabalho, ó Deus. Que o Senhor capacite a cada uma, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, mais e mais a cada uma, Senhor, de nós, ó Deus. Porque necessitamos, Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Que esse ministério, Senhor, venha crescer cada vez mais, ó Deus. Que ele venha ser, Senhor, expandido pelo mundo afora, Senhor. Levando a Tua palavra, Senhor, realizando cada projeto, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque esse projeto, ó Deus, foi plantado, Senhor, para Ti, Senhor, para realizações, ó Deus, da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor nos capacite cada vez mais, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo, Senhor, é para Ti, Senhor, e que nada, Senhor, nada e nem ninguém, Senhor, venha impedir esse trabalho, ó Deus. Em nome de Jesus, porque por mais que o inimigo tente se levantar, mas ele vai cair, Senhor, no Teu nome, Senhor. Nós pedimos nesta noite que cada seta, Senhor, cada obra contrária, Senhor, seja impedida, Pai, através da Tua palavra, da Tua ordem, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque o Teu nome tem poder, Senhor, para fazer, Senhor, com que essa obra siga avante, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, também nós queremos te pedir pela nossa nação, ó Deus. Abençoa, Senhor, essa nação que pertence a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, o presidente Bolsonaro que ali se encontra, Senhor.
Tu sabes as dificuldades, Senhor, que ele vem enfrentando, ó Deus, porque sabemos que ele faz parte de Ti, Senhor. E o inimigo, Senhor, fica tentando, Senhor, derrubar. Mas o Senhor é aquele que está com ele, com toda a sua família e com todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, segurando esta bandeira junto com ele, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que ele é falho. Mas ele, Senhor, ele tem a Tua palavra em seu coração, ó Deus. Ele, ó Pai, Ele é aquele, Senhor, que luta pelas famílias, ó Deus. É aquele, Senhor, que segue, Senhor, o direcionamento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por mais falho que ele seja, ó Pai. Por mais pecador que ele seja, Senhor. Mas ele segue os Teus ensinamentos, ó Deus. Ele segue, Senhor. Ele dá seguimento, Pai, à Tua palavra como o Senhor nos ensina, ó Deus. Aonde muitos, ó Pai, só querem fazer o contrário, Senhor, de tudo que o Senhor nos ensina, Pai. E que o Senhor venha derramar graça sobre essas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha converter essas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, Senhor, nessas vidas, Senhor, desses governantes, ó Pai. Que só querem, Senhor, fazer o contrário da Tua palavra, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso planeta, Senhor. Cuida deste mundo, Senhor, que pertence a Ti. Porque não é só no nosso Brasil, Senhor, mas em todo o mundo, Senhor. Há pessoas lutando, Senhor, contra a Tua palavra, Senhor. Mas a Tua palavra é aquela que permanece de pé em todo o tempo, Senhor. Porque nada e nem ninguém, Senhor, por mais que tente, ele não consegue. Porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor. A Tua palavra, ela é eficaz, ó Pai. E não há nada, Senhor, que venha fazer, Senhor. Porque o Senhor é aquele que desfaz, ó Pai. Tudo que é contrário, ó Pai, em nome de Jesus. Por mais que tente, mas não consegue. Porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és dono de tudo, Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Tudo pertence a Ti, Senhor. Tudo é para Ti, ó Pai, em nome de Jesus. E ninguém tem poder, Senhor, nenhum, ó Pai. Que sejam derrotados, ó Pai, em nome de Jesus. Toda obra, Senhor, toda seta, Senhor, tudo que queira impedir, Senhor, que seja derrotado em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós cremos, Senhor, em Ti. Nós cremos, Senhor, em um mundo melhor, Deus, conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Porque o Senhor é o dono do mundo. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. E aqui nós cremos na Tua santa palavra, Senhor Jesus. Pai, também ora a Ti, Senhor, pelas vidas que se encontram, Senhor, fora da Tua presença, Pai, que por muitas vezes o inimigo tem soprado em seus ouvidos, ó Deus, falando coisas contrárias, ó Deus, tirando, Senhor, os ensinamentos que um dia aprenderam, Senhor, fazendo com que, Senhor, eles passem a desacreditar em tudo que aprenderam, Senhor, mas eu creio que eles serão novamente alcançados, ó Pai, pelo poder, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, no impossível nessas vidas, ó Deus. Que hoje eles estão assim, Senhor, mas amanhã eles possam estar diferente, ó Pai. Pensando diferente, Senhor. Pensando, Senhor, porque sem Ti, Senhor, eles não são nada. Sem Ti, Senhor, eles não podem nada, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, também eu quero Te pedir nesta noite, Senhor, pelas vidas, Senhor, que se encontram enlutadas, Senhor. Pela vida de Zenilda, Senhor, pela vida de Dedé, ó Pai, que perdeu o seu filho, Senhor, tão jovem. Mas só o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, só o Senhor é quem sabe, Senhor, dos porquês, ó Deus. Que muitas vezes a gente não entende, Senhor, mas só o Senhor, o tempo é Teu, Senhor. A vida é Tua, Pai. Só o Senhor para dar força, Senhor, a essas pessoas. Só o Senhor para estar confortando e que Teu Espírito Santo esteja consolando, ó Pai, no Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, também nós Te entregamos, ó Deus, a vida de Juliana que se encontra enferma, a vida de Ana, Deus, que o Senhor venha estar restaurando essas vidas, para que domingo elas estejam aqui, Senhor, cultuando a Ti, ó Deus, Te adorando, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ser com toda a sua família, Pai, com toda a sua casa, Pai. Pai, também eu peço pela vida de Alan, pela vida de Cauã, Jesus. E muito obrigada, Senhor, porque eu sei do Teu cuidado na vida deles, ó Pai. Pelos Teus livramentos, Senhor, na vida dos dois, ó Pai. E é assim que eu oro, Senhor, nesta noite. Agradecida
porque eu creio, Senhor, no teu milagre nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eu nunca venha me cansar, ó Pai, de pedir pela vida dos meus filhos, ó Deus, e nem pela vida, Senhor, dos meus, ó Pai, que por muitos que a gente conhece e outros que a gente não conhece, Pai, que o Senhor esteja derramando da tua graça, Senhor, que o Senhor esteja livrando, ó Pai, porque há tantos, Senhor, nesta noite, precisando de um livramento, Senhor. Há tantos, ó Pai, trancados em quartos, Senhor, fechados, ó Deus, num momento de depressão, Senhor, de síndrome do pânico, ó Deus, de ansiedade, ó Pai. Vai neste momento, Senhor, nesses corações e nessas vidas, Senhor, impedindo qualquer mal, Senhor. Muitos deles, Senhor, que tentam tirar as suas próprias vidas, ó Deus, mas que o Senhor chegue com providência neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Assim também eu te peço, Senhor, pela vida de Júlia, uma menina de 7 anos, ó Deus, que se encontra com crise de ansiedade, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, que o Senhor venha curá-la, Pai, em nome de Jesus, aonde estamos vendo, Senhor, crianças também, Senhor, nesse quadro, ó Pai. Pai, também nós queremos te entregar, Senhor, cada criança nesta noite, Senhor. Senhor, quantas crianças, Senhor, que mal nasceram, Senhor, e têm perdido vidas, ó Pai, muitas vezes pela mão, Senhor, dos seus próprios pais, ó Deus. Senhor, vai libertando essas vidas, Senhor. Senhor, vai cuidando, Senhor, dessas mães, ó Deus. Entra, Senhor, nessas mentes, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, quem está por trás de tudo isso, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, da maldade, Senhor, do inimigo, Pai. Porque o inimigo, ele fica procurando, Senhor. Procurando vidas, ó Deus, para que possa tragar, Senhor Jesus. Ó Pai, limpa esta nação, Senhor. Faz uma cura, Senhor, nesta nação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Liberta, Senhor, essas vidas aprisionadas, ó Deus. Essas vidas acorrentadas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos a Ti, Senhor, por cada criança, ó Deus. Por cada jovem, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, no Teu nome, que há poder, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Que essas vidas sejam libertas, Pai, pelo Teu santo nome, Senhor, porque o Teu nome é poderoso, Pai, para fazer muito e muito mais, Senhor, daquilo que pedimos ou pensamos, ó Deus. E vamos, Senhor, estar aqui testemunhando, Senhor, por cada vitória alcançada em nossas vidas, por cada oração respondida, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, nas nossas vidas e através de vidas, Senhor, que nós conhecemos, vida dos nossos familiares, de amigos, ó Deus, mas que nós possamos estar testemunhando a grandeza, Senhor, da vitória de orações respondidas, ó Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua santa palavra, Senhor. Usa o Teu servo nesta noite, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, ó Deus, e que nós venhamos sair daqui mais cheios e regozijados da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e crendo em cada vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Agora eu quero convidar o pastor para estar fazendo a administração da palavra e que nós venhamos ficar atentos aos seus ensinamentos. Amém? Glória a Deus, eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, estarmos na casa do Senhor para lhe render louvor, adoração, para levar a Ele as nossas súplicas, as nossas petições. E sabemos que Ele é um Deus que ouve, Ele é o Senhor que nos escuta. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida daqueles também que nos assistem. Que Deus abençoe a sua vida. Em que não pôde, nem alguns irmãos da igreja não podem estar aqui, não puderam estar aqui devido a enfermidades, mas estão nos assistindo. Que nós possamos estar aprendendo juntos a palavra do Senhor. Hoje culto de doutrina, culto de ensinamento. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do versículo 8, do 8 ao 11.
Apocalipse 4, 8 ao 11. Nós estamos estudando sobre as confissões, né, de crença da Igreja de Deus. Estamos estudando sobre a nossa doutrina, do que acreditamos, do que cremos. E nós estamos seguindo com o estudo. Os irmãos lembram qual foi a de quinta-feira passada? Quem lembra aí o que nós estudamos? Vamos puxando na mente aí. Vamos botar a culpa na Covid, não. Falamos. Amém. Amém. Aprendemos, né, sobre justamente a palavra, a inspiração verbal das Escrituras. O primeiro tópico da nossa crença, nós cremos na inspiração verbal das Escrituras. E o segundo tópico que estaremos estudando hoje é um só Deus, existente eternamente em três pessoas. Sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por ser um estudo um pouco extenso, nós vamos dividir em duas partes, e hoje estaremos estudando em um só Deus. Estaremos estudando sobre Deus, né? Quem é Deus, o que as pessoas falam acerca, quais são as crenças aí existentes acerca de Deus. Estaremos aprendendo um pouco sobre isso, e aí nossa igreja crê em um só Deus. Amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz a palavra do Senhor. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, aplica ela em nossos corações, nos dá sabedoria. Ó Senhor, abre o nosso intelecto, a nossa mente, que nós possamos a cada dia estar crescendo no conhecimento, na graça, que nós possamos estar, Pai, aprendendo mais de Ti. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que nós devemos crescer, Senhor, no conhecimento do Senhor Jesus. Devemos, Senhor, se aproximar mais de Ti, buscando, né, porque aquele que Te busca de todo o coração Te acha verdadeiramente. Ó Deus, cremos que Tu és o Senhor, que existe um único Deus, não há outro Deus além de Ti, Pai. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ti pertence o domínio, Senhor. A Ti pertence, Senhor, toda a sabedoria. A Ti pertence todo o poder. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Ministra os nossos corações. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados e santifica-nos através da Tua palavra. Fala conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em Apocalipse, onde, né, João ali, como já falamos, João foi o último apóstolo a morrer, né, a partir para estar com o Senhor, porque o Senhor leva ele para a ilha de Patmos, permite que ele vá para ali, para aquele lugar, e ali ele, né, tem uma grande visão. O Senhor permite que ele fique ali até aquele tempo, porque Deus ele tinha
algo para entregar a ele, tinha uma revelação, né? E Apocalipse significa isso, a revelação daquilo que o Senhor tinha para mostrar para a sua igreja, para todos nós. E o Senhor dá esta revelação àquele homem dentro de, né, uma prisão, onde ali era uma ilha, ele estava preso, em um momento muito difícil. Mas o nosso Deus, ele não se limita a prisões, Deus, ele não se limita a autoridades aqui desta terra, ele não se limita a o poder humano, porque a ele pertence todo o poder. E quando ele quer, né, revelar a sua glória, quando ele quer revelar o que está para acontecer, a sua vontade ele faz, e independe se seja homem, mulher, seja menino ou idoso, ele fala e ele revela. E não foi diferente com João. João, Deus ele falou com ele, Deus ele preparou ele para aquele momento e falou com ele. E deu esta revelação, e ele vê ali, né, nos céus, o trono de Deus. Ele vê, né, através de uma visão ali, ao redor do trono, né, que estava ali, né, 4 seres viventes, né, e eles diziam santo, santo, continuamente. Eles adoravam o Senhor de forma contínua, ele proclamava isso, né. Deus, muitas vezes, as pessoas aqui na terra acham que Deus depende da nossa adoração, né? E se nós não adorarmos o Senhor, isso vai estar limitando Ele. Não, quando nós adoramos ao Senhor, isso nos aproxima mais dEle, e isso é benéfico para as nossas vidas, porque a criatura ela se satisfaz no seu Criador. Sabemos que tem aí o ateísmo, onde alguns não acreditam que existe um ser supremo, que não existe um Deus, né? E existem várias crenças aí fora, né? Mas sabemos que uma boa parte da humanidade, né, uma quase totalidade, crê que existe um Deus sim, né? Mas cada um da sua forma, cada um buscando o seu próprio conhecimento, né? E a nossa igreja crê num único Deus, né? Eu lembro quando eu era novo convertido, e alguém perguntava assim: tem uma única coisa que Deus não vê. Aí eu ficava ali me perguntando: o que é que Deus não pode ver? Se ele é onisciente, né, que é um dos atributos de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar. O que é que Deus não vê? Né? E aí na escola dominical, muitas vezes dizia: Deus ele não vê um Deus além dele. É a única coisa que Deus não vê. Só existe não existe outro, por mais que o homem crie na sua mente, no seu intelecto, não há outro Deus. Né? As Escrituras expressam isso, afirmam isso. Nós respeitamos toda a crença, né, que se tem, né? O nosso Estado é laico, né? O nosso país é laico. Então você tem o direito de expressar a sua crença, de acreditar em o que você quiser, né? Mas a Bíblia nos ensina, Deus ele se revelou para a humanidade. Só que o homem, muitas vezes, na sua loucura, procurou acreditar em tantas outras coisas. Mas a palavra do Senhor nos diz que os seres viventes estavam ali ao redor do seu trono, né? E eles adoravam ao Senhor, e eles davam glória, eles davam ações de graça, diz lá no verso 9. Né? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, né? E eles diziam lá no versículo 11: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, e vieram a existir e foram criadas. Né? Tudo que existe, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que tudo que foi feito, né, nada que foi feito sem a vontade do Senhor. Né? Tudo aquilo que foi criado foi feito pela sua vontade. Né? E a palavra vai nos dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então a nossa vida é dele. A palavra do Senhor nos diz que a terra, a natureza, ela expressa a glória de Deus. E aí surge uma pergunta: quem é Deus? Né? A humanidade muitas vezes se perguntam, tentam trazer no seu intelecto: de onde Deus veio? Né? Como é que se pode conhecer a Deus? Né? E aí
existem várias visões, né, acerca de Deus. Uma delas é a visão politeísta, né, que é a crença em vários deuses. Tem pessoas que acreditam que não existe só um Deus, né? A nossa igreja crê que existe um único só, né, um só Deus, né? Mas existe a visão politeísta de vários deuses aí nesta terra. Se você abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 34, a Bíblia já revela desde ali de Gênesis, desde ali do passado, porque Deus ele se revelou para o homem. Mas lá em Êxodo 34, e o versículo 17, a palavra do Senhor vai nos dizer: não te farás deuses de fundição. Existia uma recomendação do Senhor. O Senhor, ele revela ao homem, Deus, ele se revela, ele se dá a conhecer. Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus, né? Moisés era um homem que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que ele falava com Deus face a face, né? E o Senhor se apresenta, o Senhor se revela, como ele se revelou para Abraão, como ele se revelou para Moisés, né? Mas o Senhor, ele começa a dar as suas recomendações. Porque sabemos que o diabo, irmãos, ele tem as suas artimanhas, né? Ele veio, ele é um impostor. Ele confunde o ser humano, ele confunde a mente. Assim como Deus, ele colocou dentro de cada ser humano, né, uma necessidade de adorar algo. Ele colocou dentro de nós esta necessidade. É por isso que muitas religiões, é por isso que existem muitas pessoas procurando a que adorar, né? Até se encontrar, até ter um encontro pessoal com o Senhor, né? Então a visão politeísta, eles acreditam em vários deuses, mas o Senhor ele já tinha dado a recomendação: não te farás deuses de fundições, né? De fundição, porque não tem outro Deus além do Senhor. Se você vê aí em 2 Reis 23, 2 Reis 23 e o versículo 5, né, estamos falando da visão politeísta, que é da crença em vários deuses. Vai dizer: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos dos céus. Isso daqui está falando do rei Josias, né? Quando Deus ele levantou Josias ali, num tempo tão difícil ali na nação de Israel. E ele, né, começou a tirar todo tipo de adoração a deuses estranhos, né? E eles adoravam ali o sol, eles adoravam a lua, adoravam a Baal, né? Desde ali daquele tempo, né, os planetas, como até hoje tem muitas pessoas que adoram. Eles criam um Deus, eles se prostram diante desse Deus e acham que aquele Deus vai poder resolver os seus problemas, vai lhe escutar, assim como foi aquela situação, né, de Elias com os profetas de Baal, né, 400, se eu não estou enganado, profetas, né, e eles mandaram ele clamar, porque eles estavam no Monte Carmelo, e a crença era que o Monte Carmelo era a casa de Baal, né? E quando Elias ele chega lá, que ele faz ali um propósito: olha, vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus, e o que eu responder com fogo, esse verdadeiramente é o Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que os 400 profetas ali, eles começaram a se cortar, eles começaram a rodear, eles começaram a fazer todo tipo, né, de ritual para chamar a atenção do seu Deus. E Elias dizia: olha, clama mais alto, porque pode ser que ele não esteja escutando. Se eles acreditavam que o Monte Carmelo era a casa de Baal, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, bate na casa, porque quando ele chega na casa de alguém, vai bater, aquela pessoa está dormindo, às vezes é difícil de se acordar. Eu mesmo tenho um sono meio pesado, né? E às vezes a pessoa fica batendo lá do lado de fora e a pessoa não escuta. E Elias dizia: chama mais alto, bate mais forte. E eles clamavam e nada acontecia. E a palavra do Senhor nos diz que Elias agora clama, ele eleva a sua voz ao Senhor, e o Senhor responde. Aleluia.
Aleluia, é o Deus, irmãos, que eu e você servimos. Um Deus que escuta quando clamamos. Um Deus que está com os ouvidos atentos, não porque nós temos esta autoridade ou que nós somos melhores. Não, é porque Deus, ele decidiu se revelar. E quando nós decidimos crer neste Senhor, esse Deus invisível, como diz o louvor, mais real. Aleluia. Como ele disse para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Nós não podemos ver, mas nós podemos ouvi-lo. Nós podemos senti-lo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, uma das visões aí deste mundo é a visão politeísta, que existe vários deuses. Mas o Senhor, ele já falava acerca disso, que não existe outro Deus, que ele dava a recomendação para não se fazer nenhuma imagem de fundição, para não se adorar nenhuma espécie, ou objeto, ou planetas, ou lua que esteja embaixo na terra ou no céu, como muitos adoraram até anjos, como até hoje se vê. Mas é importante entendermos do que a palavra do Senhor nos ensina acerca disso. Então existe a visão politeísta, como também a visão enoteísta. E o que é a visão enoteísta? A visão enoteísta é a ideia de várias divindades, mas que atribui a uma o caráter de supremacia sobre todas as outras, colocando as outras em posto inferior. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A visão oneteísta. Eles começaram a acreditar que existiam outras divindades e eles começaram a atribuir poder ou força a umas mais do que as outras. As nações ali no tempo de Israel, as cidades, elas lutavam, cada um tinha o seu Deus. Uns adoravam a lua, outros adoravam o sol, outros adoravam os seus deuses criados ali, e eles atribuíam a eles força, como foi o caso ali de Elias com Baal, em relação aos profetas de Baal, porque ele dizia, olha, vamos medir força aqui. O Deus que responder com fogo, porque a nação de Israel começou a se desviar, como foi no caso ali do Egito, quando Moisés subiu para receber de Deus as tábuas da lei, eles já construíram ali um bezerro de ouro embaixo. E começaram a adorar. Mas esta visão, irmãos, que há outros deuses e a uns têm mais poder do que o outro, é errônea através da palavra do Senhor. Não existe outro Deus. Não existe nenhum ser que tenha poder além do nosso Deus. Sim. 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 Nabucodonosor, ele ficou louco, Teve um período que, como ele não deu glória a Deus, e ele começou a se exaltar, achando que o poder estava nele, como rei. Aí o Senhor tocou na sua mente. E ele começou a comer mato com os animais. Começou a babar, começou a crescer a barba. E aí, depois que o Senhor trouxe a consciência dele de volta, ele reconhece. Ele reconheceu que não há outro Deus. A humanidade hoje, a palavra do Senhor nos diz que os homens se fizeram loucos. Disse o homem na sua loucura, não há Deus. Se afastaram do Senhor. Começaram a atribuir força, poder. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo. E quando o homem ele se acha que nele tem todo o poder, que ele deve ser adorado, Deus ele sabe quebrar esses. Porque a ele a honra e a glória. Porque a ele é o louvor. Mas Israel ele não descria no Senhor, eles não desacreditavam no Senhor. Eles não desacreditavam no Senhor, eles acreditavam. Só que eles passaram a atribuir a Deus, a outros deuses. E eles começaram a atribuir a Deus uma postura inferior. Se você ver lá em Juízes, o capítulo 2, Vinícius vai estar nos ajudando. Estamos falando agora da visão oneteísta, que é algumas visões que tem aí fora acerca de Deus. Juízes 2, o versículo 11, 11 ao 13.
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E serviram ao quê? Aos Baalins. Eram os tipos de deuses ali daquela época. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Eles deixaram a Deus. Eles começaram a adorar outros deuses. Não é que eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam, mas eles deixaram de adorar a Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram após outros deuses. E dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Sim, ele começou a se misturar com os deuses de outras nações. Começaram a dar credibilidade àquilo dali. Essa visão monoteísta, né? Acreditavam em isso acontece nos dias presentes. Acredito em Deus. Eu creio que Deus existe, mas eu me dobro aos deuses aqui desta terra. Né? Eu me curvo, eu adoro. Mas a palavra do Senhor nos diz que só a teu Deus adorarás. Não foi isso que Jesus falou para Satanás? Quando ele pediu Satanás, porque todo o desejo de Satanás é o quê? Que nós se prostremos a ele. Satanás ofereceu a Jesus ali na tentação do deserto várias coisas. Poderes, reinos, né? Aí quando, no último, ele, né, disse, Senhor, eu te darei todas essas nações, todos esses poderes, se prostrados me adorares. Olha, veja a astúcia de Satanás. Mas o Senhor disse, está escrito, Satanás, só a teu Deus adorarás. E só a ele prestarás culto. E a Bíblia diz que Satanás o deixou. Né? A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir. Sim, com certeza. Ele sabe, Satanás, ele sabe que os dias dele estão contados. Né? Que o destino dele é o inferno. E a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele está aí fora, confundindo a mente das pessoas. Levando as pessoas a adorar a lua, o sol, as coisas criadas. Né? E aí as pessoas começam a fazer uma mistura, um miticismo. Começa a, não, eu adoro a Deus, mas eu também adoro a A, B, a C. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, havia uma prateleira, né? De vários deuses, lá em Atenas. E ele foi olhando lá, e lá na última tinha assim, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo usou aquela forma ali para falar do Deus verdadeiro. Ele disse, é sobre esse Deus que vocês não conhecem, que eu vou apresentar para vocês. Então, é importante, irmãos, nós conhecermos as Escrituras. A Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder que nela opera. A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos prestando culto? Tem pessoas que estão adorando a pastor. Tem pessoas que estão adorando a padre. Tem pessoas que estão adorando a tantas coisas, a imagens. Nós aqui, irmãos, não criticamos ninguém, não passamos por cima de nenhuma religião, não. Nós estamos falando o que as Escrituras nos ensinam. Sim. Sim. A idolatria. E Deus, ele condena esta prática. Adorar o Papa, adorar o pastor, adorar o padre, adorar quem seja. Mas nós cremos em um único Deus. Existente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a visão monoteísta fala sobre isso. Se você vê Jeremias 32, 23, o que é que diz aí Jeremias? Porque o povo de Israel, irmãos, passou a pagar um alto preço por causa disso, porque eles atraíram para si a ira de Deus. Quando eles passaram a deixar de adorar a Deus, Jeremias de Vinícius 32, 23. Quando eles passaram a adorar outros deuses, eles começaram a atrair a ira de Deus, porque a única coisa que Deus não dá a ninguém é a sua glória. A Ele pertence toda a glória. Porque é Ele o autor, o consumador da fé. É Ele que nos criou. Foi Ele, nós lemos lá em Apocalipse, que criou tudo o que existe aqui. Foi Ele que fez. E Ele fez para a sua glória. Aleluia. E a Ele pertence toda a adoração. Lá em Jeremias 32, 23 vai dizer,
eles chegaram aqui e conquistaram a terra, mas não quiseram obedecer ao Senhor, nem cumprir as suas leis. Todas as suas ordens foram desobedecidas e por isso agora o Senhor trouxe todas estas desgraças sobre eles. As nações de Israel não quiseram obedecer à voz do Senhor. O Senhor deu as suas diretrizes, o Senhor deu as suas leis, mas eles começaram a se afastarem. Isso trouxe muitas consequências. Se você for ler o livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis, você vai identificar isso. Porque quem reinava sobre Israel era Deus. Mas eles disseram, não queremos um rei. Deus era que dava as diretrizes, era o Senhor que falava através dos profetas daqueles homens. E quando você vai ler o livro de 1 e 2 Reis, você vai dizer, e entrou o rei tal e fez o que era mal perante o Senhor. Aí o povo começava a sofrer. Aí o povo começava, levar lapada, me permite essa expressão, das outras nações vizinhas, dos deuses, dos reis, dos deuses não, que não existe outro Deus, mas eles acreditavam que eram os deuses deles, mas não, era porque Deus se afastava. E aí o inimigo avançava. Sim. 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 E é complicado porque as pessoas, elas passaram a se afastar do Senhor e muitas delas estão até sofrendo aí no mundo e muitas vezes estão atribuindo culpa a Deus. Mas não, quando nós, irmãos, se afastamos de Deus, o inimigo, ele toma conta. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a este mundo e ao diabo, ou nós servimos a Deus. E quando nós se afastamos do Senhor, o inimigo, a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Esta é a intenção dele, e ele vai confundir a mente das pessoas, e as pessoas vão adentrando, já não dão credibilidade nas Escrituras. Nós aprendemos aqui na quinta-feira passada sobre a inspiração verbal das Escrituras. Aí as pessoas vão para as filosofias, para as fábulas, para as suas próprias crenças, mas, irmãos, começam a atrair para si a ira de Deus. Quando Deus muitas vezes é um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus que nos abençoa, o Deus que manda a chuva, que manda o alimento, que muitas vezes manda o emprego, que nos abençoa, como foi o caso dos 10 leprosos, que o Senhor curou aos 10, mas só voltou um para agradecer. E aquele um que voltou, ele recebeu a salvação. Deus, ele é um justo juiz, ele é um Deus de recompensa. Mas não adianta o homem achar, o ser humano achar que ele pode fazer o que ele quer com Deus. Às vezes brincam com a bondade de Deus, com a graça de Deus, e se afastam. Mas é tempo, aleluia, de reconhecermos a nossa miséria. O quanto somos pequenos, pobres, cegos e nus. O quanto nós dependemos e carecemos da graça do Senhor. O quanto nós dependemos, aleluia, de se voltar para Ele, que esta nação, que o mundo, que as pessoas caiam na real, que elas acessem a palavra do Senhor e elas possam reconhecer, porque o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Aquele que é humilde diz, Senhor, me afastei de Ti, mas eu quero voltar. Tem graça da parte do Senhor. E a nação de Israel pagou um alto preço por causa disso. Então nós vimos a visão politeísta, a visão onoteísta, que crê em vários deuses, mas que atribui força a um mais do que os outros. A visão também deísta. O que é a visão deísta? Deus, no modo impessoal. Deus nunca se expressou por meio de qualquer religião e nos entregou a própria sorte. A visão deísta acredita que existe um Deus, mas que ele é um Deus impessoal. Que ele é um Deus que não se relaciona com o homem, com o ser humano. Que ele criou a terra, que ele criou o ser humano, mas ele os entregou à própria sorte. Não, tu acha que Deus vai falar com um ser humano que come arroz e feijão?
É a visão deísta. Né? Ah, será que Deus vai falar comigo que sou pecador? Como Paulo está falando aí. Né? Será que Deus ele vai se importar comigo? A Bíblia diz que até o cabelo das nossas cabeças são contados. Cada fio de cabelo da minha e da sua cabeça é contado pelo Senhor. Mas a visão deísta acha que Deus ele não se relaciona. Deus está lá no céu, o ser humano está aqui na terra, e Deus ele não se relaciona com o homem. Deus ele não fala com o ser humano, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, irmãos. Ele é um Deus que cuida das nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós aqui já teve o privilégio e a oportunidade de ver o agir de Deus. De alguma oportunidade você dizer aqui, isso aqui só pode ter sido Deus. Aleluia. Deus falou comigo. Alguém fica se perguntando, como é que Deus vai falar com o ser humano? Tem muitas pessoas aí, irmãos, que ainda não conseguem compreender. Muitas vezes tem essa visão. Não, Deus ele não vai falar com o homem, não. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Você talvez que tenha esse pensamento, faça o teste. Busque a Deus de todo o coração. Aleluia. Ele se deixa achar, ele se revelou. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 15, a visão deísta diz que Deus, ele não se relaciona com o ser humano. Mas lá em Deuteronômio vai dizer, porque o Senhor, o seu Deus, que está sempre presente entre vocês, aleluia, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês, e vocês sejam varridos da face da terra. O Senhor, ele mesmo dizia para a nação de Israel, que iria no meio deles. Quando eles se afastaram do Senhor, o Senhor disse a Moisés, Moisés, eu não vou no meio deste povo, não. Porque se é um povo de dura cerviz. Aí Moisés disse, Senhor, eu não levantarei o pé daqui, eu não herdarei um passo, se a tua presença não for conosco. Aleluia. Aleluia. Como é bom sabermos que existe um Deus que anda conosco, irmão. Como é bom saber que existe um Senhor, aleluia, que Ele não é um Deus, aleluia, impessoal. Que Ele não se importa nem comigo, nem com você, que muitos acham assim, Deus não se importa comigo. Muitos estão dizendo aí, Deus me esqueceu, Deus não me vê, o Senhor não está preocupado com a minha situação. Deus se preocupa com a nossa situação. Ele é um Deus zeloso. Aleluia. Ele zela por mim e por você. Aleluia. A Bíblia diz que a sua criação, Ele criou o ser humano e viu o Senhor que era bom. Agora, se o homem se afastou e perdeu o relacionamento com o Senhor, Deus ele não tem culpa. Quem tem que voltar-se para Deus é o ser humano. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim. Eles tinham um relacionamento diário ali com o Senhor. Mas agora o Senhor providenciou Jesus Cristo, aleluia, a vinda do Senhor Jesus aqui nesta terra para religar o ser humano a Deus. Para dar de volta esta comunhão, Ele rasgou o véu, aleluia. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora deu acesso do ser humano para com o Senhor, para ter este relacionamento, porque o Senhor ele é Deus de relacionamento. Amém? Se você ver lá em Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Sim. Né? Quando Adão e Eva, eles pecam ali no jardim, no paraíso, né? Se dá ali o início da maior história de amor de um Deus zeloso, de um Deus amoroso, procurando trazer de volta, né, a comunhão do ser humano para com Ele, até a vinda de Cristo Jesus. Né? Começa ali a criar vários rituais simbólicos apontando para Cristo, seja o tabernáculo, seja o cordeiro, né, seja todos os rituais de purificação, porque Deus ele é santo. Aleluia. E é por isso que os querubins e serafins estavam dizendo santo, santo, santo. Aleluia. E Ele exige santidade de nós.
aleluias, e o mundo não consegue, né, ter esta comunhão, não porque nós não vamos ser santos a ponto de sermos adorados, não. Não, santo significa separado, separar-se das coisas deste mundo, das coisas que não agradam o Senhor. Algumas vezes falhamos e erramos, mas nós vamos buscar no Senhor esta purificação na sua palavra. Cada dia mais se afastar do pecado, e cada vez que nós se afastamos do pecado, o Senhor ele se revela mais para nós. Ele se comunica com o ser humano, ele fala. Lá em Salmos vai dizer o seguinte: o Senhor está sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que se relaciona com o homem. Nós estamos falando, irmãos, que a igreja de Deus, né, ela crê em um único só Deus. Em um único só Deus. E esse Deus é um Deus de relacionamento. E esse é um Deus que nos dá a sua palavra, ele nos dá as suas diretrizes, os seus ensinos. E ele é um Deus que fala conosco. Ele é um Deus que se relaciona com o homem. Ele é um Deus que abraça com o seu amor. A Bíblia fala da visão humana, né? Deus ele é espírito. Deus ele não tem olhos, não tem boca, não tem nariz. A Bíblia diz que ele é espírito. Nós não conhecemos ele na sua totalidade ainda, mas ele usa a linguagem do homem para que o homem entenda. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. A linguagem da Bíblia é assim. Os olhos de Deus, são como chamas de fogo. Ele vai falando da sua cabeça, ele vai falando do seu corpo, para que o ser humano consiga entender Deus, irmãos. Ele se diminuiu, não que ele é pequeno, mas ele se diminuiu para ele se deixar a conhecer para nós. Sim, verdade. A dona Silene está falando que Deus ele espera que nós tenhamos prazer em Deus, assim como ele tem conosco. E é uma verdade. Deus ele espera isso de cada um de nós. E é por isso, irmãos, que tem muitas pessoas aí fora que não têm experiências com Deus porque não sentem esse prazer. E acha que Deus não existe. E acha que Deus não se relaciona com o ser humano. E tem essa mesma visão deísta. Deus está lá no céu e Deus ele não interfere em nada aqui nesta terra. Muitos pensam isso. Eu vi agora há pouco alguém falando na internet dizendo que é uma blasfêmia quando as pessoas estão dizendo que essa geração é a geração do avivamento. Como é a geração do avivamento que as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus? Como é a geração do avivamento quando as pessoas não estão justamente sentindo prazer em estar na presença do Senhor? De estar buscando que Ele se revele mais para Ele, que não está orando mais, não está se consagrando mais, não está lendo mais a Bíblia, como muitos homens ali do passado que faziam, que gastavam horas na presença do Senhor. Aonde está o prazer em servir a Deus? Nós temos falado aqui nesses últimos dias. Então a visão deísta tem esta visão, que Deus ele não se comunica com o homem. Nós falamos da politeísta, onoteísta, da deísta, e falamos agora da visão agnóstica. É uma das visões atuais também. Tem alguém que se considera aí agnóstico, né? E o que é o agnóstico? Questionam a crença como não se pode provar racionalmente a existência de Deus. Os agnósticos são aqueles que acham que para provar a existência de Deus tem que provar por meio da ciência, tem que provar por meio da razão humana. Deus não se pode tocar, Eles querem apalpar, eles querem tocar, eles querem ver uma prova de Deus através da ciência, de uma forma racional, como muitos dos discípulos, como muitos dos fariseus, desculpe, melhor dizendo, que chegavam ali para Jesus e diziam: olha, prova que tu és o Cristo, faz este sinal aqui. Às vezes as pessoas acham que Deus é menino, Às vezes as pessoas acham que
né, é Deus que precisa dela, e não ela que precisa de Deus. Eu só vou servir a Deus, eu só vou para a igreja agora, só vou entregar a minha vida a Jesus se Ele fazer isso para mim. Se Ele se revelar para mim, se Ele aparecer aqui na minha frente e dizer, olha, eu sou Deus. Não é assim? As pessoas estão assim. Aí o Senhor disse, uma nação adúltera pede um sinal? Jesus falou, vocês estão pedindo um sinal, a nação adúltera, pecadora. Nenhum sinal vai ser lhe dado, senão o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? Que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus disse, o sinal é a minha morte na cruz. Eu vou passar 3 dias, 3 noites no centro da terra. O Senhor, Ele desceu ao inferno, Ele pegou as chaves da morte. Aleluia, Ele se entregou na cruz do Calvário. Aleluia, este é o sinal para esta humanidade. Jesus disse, eu já me entreguei, eu já fiz a minha parte, eu já me dei a conhecer, eu deixei meu trono de glória, eu me esvaziei de mim mesmo, desci a esta terra. Um Deus santo, poderoso, que pisou nesta terra, viu de homens pecadores. Mas a palavra do Senhor nos diz, entregou na cruz e este foi o maior sinal. E aí, irmãos, é os homens aqui nesta terra que corram. Aleluia. Para se relacionar com o Senhor, para receber os benefícios da cruz. Porque enquanto o homem não se dobrar e não crer, não tem salvação. Enquanto não, feito Naamã, que estava com o ego lá em cima, e não banhar 7 vezes naquele rio, que era um rio sujo para ele. Ele disse, olha, tem rios mais limpos lá onde é que eu moro. Mas aí, depois de conversar com ele, disse, rapaz, se pedisse uma coisa mais difícil, não faria. Aí ele tira o seu orgulho, ele desce para se banhar. E a Bíblia diz que na última descida, quando ele sobe, estava como uma pele de bebê. Estava curado. O Senhor, Ele quer curar, irmão, as nossas vidas. O Senhor, Ele quer curar estas nações. O Senhor quer curar o Brasil. O Senhor quer curar as pessoas nesse bairro. Aleluia, mas tem que se dobrar. Aleluia, a igreja está aqui. Aleluia, o evangelho está sendo pregado, mas o Senhor, Ele não é banana no final de feira, não. Aleluia, que as pessoas que ditam as regras dizendo, se Ele se revelar para mim. Mas o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. E a visão agnóstica acha que é só por meio da sabedoria humana. Que Deus não se pode provar. Se você vê em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 21. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 1 e o versículo 21. Veja aqui a palavra do Senhor nos diz. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Não adianta você correr através da sabedoria humana não, que você não vai encontrar. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Essa mensagem que o mundo considera loucura. Deus, Ele se revelou através da loucura da pregação do Evangelho. Aleluia, a sua palavra. Aleluia, Ele se revelou através da sua palavra, o verbo que se fez carne, o Logos de Deus. Aleluia, a palavra está sendo pregada, é a loucura do Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz que para este mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Aleluia, é neste poder que nós cremos, é neste Senhor que nós cremos. Aleluia, que quando muitos estão chorando, que muitos quando estão crendo na sabedoria deste mundo, que estão procurando a médicos, que estão procurando a advogados, a juízes, aí quando acaba as suas instâncias, quando a sabedoria deste mundo já não resolvem, aí eles se dobram ao Senhor. Aí eles, vamos lá buscar o Deus dos crentes. Não é assim? Vamos pedir oração. Vamos se dobrar ao Deus, aleluia, que foi uma vez, se revelou uma vez para mim através das Escrituras, que eu já ouvi falar através da pregação, da loucura do Evangelho, porque muitos aí fora, esses crentes são loucos.
Mas o Senhor, Ele sabe, irmãos, pegar o louco. Ele sabe pegar o sábio na sua sabedoria. O Senhor, Ele sabe. O homem se acha que é sábio. Os agnósticos, Deus não se pode provar. Eu não acredito até que se prove por meio de conjuntos de fórmulas. Querem provar que Deus existe desta forma. Veja aí, 1 Coríntios 3,19. O que é que o Senhor fala? 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Tal como está escrito, Deus apanha os sábios na astúcia deles. Deus mesmo apanha os sábios. Muitos se achando sábio, conhecedor dos mistérios. Mas o apóstolo Paulo, quando ele tem um conhecimento de Deus, quando Cristo se revela para ele, aí ele escreve lá em Romanos, ele vai dizer, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Aleluia! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro? Quem foi que deu a ele para que ele pudesse retribuir? Aleluia, quando Jó, irmãos, estava lá questionando, dizendo, pedindo para si a morte, o porquê ele estava passando por tudo aquilo, aí Deus falou para Jó, Jó, aonde tu estavas quando eu estava fundando a terra? Quem foi, Jó, que colocou os alicerces da terra para que ela fique pendurada aí na gravidade? O sol, a lua. Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó que Jó não podia responder. A mesma coisa, irmãos, é quando Deus ele faz para nós, é quando o homem mais rico desta terra, nós vimos aí o Papa, alguém tão conceituado, e nós não temos nenhuma crítica aqui a fazer em relação a isso, mas eu estou falando que alguém que tem muito dinheiro, o Papa, Silvio Santos, ou algum pastor milionário aí, vão passar pela morte. E o mistério da morte, quem pode tirar? Qual é o rico desta terra? Qual é o sábio desta terra? Pode colocar o caixão mais belo. Pode ser alguém mais pobre ou mais rico, mas vai para o mesmo lugar. Mas aquele que se dobra ao Senhor, a Bíblia diz que tem esperança de vida eterna. A Bíblia diz que andaremos em ruas de ouro. Aleluia! Quando nós começamos a entender, irmãos, a grandeza deste Deus, e passamos a reconhecer a pequenez, quem somos, o quanto somos pequenos. Aleluia! Nós descobrimos que esse Deus que se relaciona é um Deus que nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Aleluia! E a última visão é a monoteísta. É a visão que a igreja de Deus, que a nossa igreja, que nós cremos em um único só Deus. Visão politeísta, vários deuses. Visão onoteísta, que é a visão que acredita em vários deuses, mas que tem superioridade de um para com o outro. A visão deísta, que Deus ele não se relaciona com o ser humano, ele está lá no céu e não se relaciona com o ser humano. A visão agnóstica, que Deus não se pode provar através da sabedoria humana. E a visão monoteísta, a crença em um único Deus. Monoteísmo. Então é a nossa visão, que nós cremos, que a igreja de Deus acredita em um único só Deus. Deus ele se deu a conhecer o humano. É claro que Deus se deu a conhecer ao ser humano. É claro que nós nunca vamos chegar à visão total de Deus. As horas se avançou, mas Mateus 11, 27, vou terminar já. Mateus 11, 27 vai dizer que nós não conseguimos incrustar diante da totalidade de Deus, da incrustabilidade de Deus. Sua revelação está ligada ao Filho. Ele se revelou através do Filho. Mas nós, como ser humano, não vamos ter a totalidade do conhecimento de Deus. Mateus 11, 27 vai dizer, toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho e o Pai é conhecido somente pelo Filho. E por aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Nós só conhecemos o Pai através do Filho. Perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai? Não foi assim? Aí o Senhor disse, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia, mas eles não reconheceram. Lá em 1 Coríntios 13, 9, 12, fala do conhecimento
nesta vida, né, que é algo que nós vamos ter que nunca vai ser alcançado na sua totalidade de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso, 1 Coríntios 13, 9 a 12. Estou terminando já. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo os nossos dons e a profecia dos mais dotados. Ô Vinícius, pode botar na outra linguagem da Fiel. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Aleluia. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quem tem essa esperança? Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós não teremos a totalidade do conhecimento de Deus. Mas Deus, Ele se deu a conhecer pelo seu Filho. Aleluia. Ele é autoexistente. Ele disse que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A sua autoexistência, alguém pergunta aí de onde Deus nasceu, quem foi o Pai de Deus. Isso nunca vai caber no nosso intelecto, irmãos, porque está muito fora. Está fora do nosso intelecto. Lá em Apocalipse 22, 13, vai dizer, Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Lá em João 8,58, vou terminar com esse texto. João 8,58. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele já era antes de todas as coisas, irmãos. Eles estavam indagando onde é que dá. Tu existe e tu não tem nem 30 anos. Tu visse Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu já era. Eu já sou, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Ele é o primeiro e o último, irmãos. Então que nós possamos entender, nós vamos dar continuidade no domingo, ou na quinta-feira que vem, falando sobre as três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fica de pé. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Adore ao Senhor. Ele estará aqui, amém. Ele se importa comigo e com você. Aonde você está nos assistindo, é tempo de voltar para o Senhor. Muitos querem explicar Deus, mas não conseguem. É muito melhor nós reconhecermos quem somos, tão pequenos que somos, e o quanto nós precisamos dele, e se dobrar diante ao senhorio de Cristo. Aleluia. Somos tão pequenos, mas nós te rendemos a ti, Senhor, e dizemos que só tu és o único digno de todo louvor e adoração. A ti seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder eternamente. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. A ti seja dada toda a adoração. Queremos mais de ti, Senhor. Reconhecemos o teu senhorio, Pai. A tua palavra nos diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar que tu és o Senhor. Se não se dobrar agora, Senhor, um dia vai ter que se dobrar. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. És o Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos nesta noite, né? Nós exaltamos o teu nome. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus.
todo o universo se formou no seu falar. Aleluia. Se você crê no Senhor, entrega a tua vida a Ele nesta noite. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está passando, mas se você crê no Senhor, Ele pode te curar hoje. Ele pode curar suas enfermidades. Ele pode tirar você do mais profundo abismo, do mais fundo do poço que você se encontra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Nós não podemos explicar este Deus na sua totalidade, mas nós podemos dizer que Ele nos amou. Aleluia. Aleluia. Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus. Aleluia. Se revelou aos seus, Ele decidiu se revelar do jeito que o anjo deu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Se duvidar ou se acreditar, ninguém explica. Tira a dúvida, tira a incredulidade do teu coração. Aleluia, e se rende ao senhorio de Cristo. Aleluia, o Senhor te vê, o Senhor nos vê. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por se revelar para nós, aos pequeninos. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor decidiu se revelar. O Senhor decidiu nos amar. Oh Deus, como é bom te servir, Deus. Oh Deus, como é prazeroso estar na tua presença. Como é prazeroso saber que existe um Deus que nos ama, que nos abraça, que se preocupa, Senhor, com os nossos medos, os nossos problemas, com as nossas ansiedades. Obrigado, Deus. E ainda abriu, Senhor, a porta da salvação para nós, para estar contigo para sempre. Para sempre, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Que esse ensino a cada dia alcance, aleluia, o nosso coração, todo o intelecto da nossa mente, Senhor, e tome todo o nosso ser. Que nunca nós venhamos desistir, descrer, Senhor. Ó Deus, ao colocar a nossa confiança em homem, porque muitos confiam em cavalos, em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção do teu nome, Jesus. Nós fazemos do teu nome, ó Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas, desta igreja, da igreja de Deus. Nós te louvamos e adoramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma semana
abençoada, Senhor, um resto de semana abençoado na tua presença. Leva-nos em paz nesta viagem no sábado, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dos nossos carros, que nós possamos ir e voltar na tua santa paz e que seja um momento especial, Pai, ali em adoração, junto com a tua igreja, Senhor. Ó Deus, fica conosco, continua conosco. São essas coisas que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos não esqueçam, domingo não teremos escola dominical pela manhã, mas teremos o culto à noite, às 18 horas. Né? Estaremos vendo aí, confirmando o horário para estarmos saindo, né, para lá, para Caruaru. Né? Vamos ver se saímos todos juntos. Né? Bom é que saímos todos juntos, para que nós possamos ir conduzindo um ao outro ali, né? Devido a algum problema que aconteça no meio do caminho, nenhum ajuda o outro, amém? Mas vamos crer que nada vai acontecer em nome de Jesus, vamos chegar lá e voltar na santa paz do Senhor Jesus, amém? Mas aí vamos estar marcando um horário lá no grupo, para sairmos todos na mesma hora aqui, amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.